sempre disse que sempre vai exigir a nossa conduta doutrinária. E nós também não podemos abrir mão daquilo que é tão precioso para nós outros, que são os nossos bônus. Nós temos dívidas, nós temos karma, nós temos os nossos cobradores. É necessário esta força, esses bônus, para que nós possamos saldar as nossas dívidas. Portanto, mestres, muito cuidado. Cuidado quando você estiver trabalhando. Faça o que o Pai Santananda pediu. Conduta doutrinária. E não confunda conduta na doutrina com a sua conduta moral, com a sua conduta familiar, com a sua conduta na vida material. Você pode muito bem levar para o seu lar, para o seu trabalho, tudo aquilo que você aprendeu aqui na doutrina. Você pode muito bem usar a sua conduta no seu trabalho, na sua vida, com a sua família. Mas a conduta doutrinária é necessária. Você precisa acumular bônus. Você precisa desses bônus. E não desperdice, não jogue fora. Não faça como muitos fazem. Trabalha e depois vai passar nos trabalhos. Pensem bem. Todo trabalho tem uma entidade, tem um doutrinador, tem um aparato, que está nas suas mesmas condições de devedor, que tem cobrador, que precisa pagar a dívida. Se você chega ali, é lógico que você paga. Trabalhe. Nós perguntamos uma vez para a tia Neu o que teríamos que fazer quando nós vamos. Meu filho, trabalhar. É por isso que o doutrinador, ele tem as mangas arregaçadas, é para o trabalho. O dia do doutrinador é dia do trabalho. Estamos aqui para trabalhar, fazer as forças se movimentarem. Esse é um alerta que eu gosto de sempre dar, porque isso vem de Paiseta Branca. Para que vocês não percam mais o seu tempo, não desperdicem o seu tempo, não joguem fora tudo aquilo que você está conquistando. Eu poderia contar para vocês aqui a história do Cavaleiro da Lança Vermelha, que é uma história muito bonita. E que o nosso tempo está curto. Daqui a pouco o mestre Guto tem uma reunião também com os mestres. Mas o Cavaleiro da Lança Vermelha tem uma passagem muito bonita. Mas vocês podem conseguir uma fita que tem a história dele, a história da Cruz do Caminho. A tia Neiva fala que ele foi um cavaleiro mercenário, e quando ele partia para conquistar uma luta, partia para uma batalha, ele ia para fazer aquilo que era determinado. Ele conquistava. Ele partia de uma forma decisiva, não tinha meio termo. A força desobsessiva é desta maneira, ela é decisiva, ela não tem meio termo. Bonita a história dele. É uma passagem que ele teve pela Cruz do Caminho. Ele foi traído, fizeram uma cilada. E ele deixou a sua alma gêmea na Cruz do Caminho, sem ela saber e sem ele também saber. Ele desencarnou, partiu, e ela ficou ali a vida inteira esperando por ele. E era contra o gosto do pai dela, que o pai dela era o rei, aonde ele encontrou ela no palácio. Eles eram uma alma gêmea e o rei era contra o namoro, a aproximação daqueles dois. Então o rei mandou que ela
colocasse atacas nesta princesa. E ele raptou ela com ataca, do jeito que ele encontrou ela, ele raptou ela e levou até a cruz do caminho. Foi aonde chegou os soldados de sua tropa. Eles armaram uma cilada e disseram para ele que a tropa dele estava sendo dizimada, que só ele que poderia salvar a tropa dele. E ele partiu desesperado. No meio do caminho aconteceu a cilada, foi onde ele foi morto. E a espiritualidade, muito preocupada, não quis deixar ele voltar para a cruz do caminho, porque se ele voltasse ali, ele ficava preso, ele não poderia mais sair dali. Aí eles tiveram que afastar. E a princesa, que era a alma gêmea dele, estava ali. Ela, na esperança de que ele voltasse, ficou esperando por ele. A cruz do caminho era um local onde tinha rituais de uma força enorme. E todas as pessoas que passavam por ali, que procurassem aquele local, eles faziam curas, atendiam todas as pessoas, como nós fazemos aqui no Vale do Amanhecer. E foi criando aquele ponto de força, aquele poder. Foi por isso que eles não deixaram o Cavaleiro da Lança Vermelha, depois de desencarnado, se aproximar daquele local. Porque ele correria o risco de ficar preso ali dentro. É uma história muito bonita. Foi um grande cavaleiro, um grande missionário de Simiromba. Simiromba trabalha na linha do Cavaleiro da Lança Vermelha. Nós temos o Chaparã, mas o Paiseta Branca não trabalha com o Chaparã. Mas o Chaparã trabalha na nossa linha. Chaparã é justiça fatal. Porque Simiromba trabalha na linha, na cura desobsessiva do Cavaleiro da Lança Vermelha. Importância, mas é um trabalho de uma grandeza enorme. Tem muito bônus, tem muito paciente. E toda pessoa que entra dentro daquela elipse, eu estava dizendo para vocês na cruz do caminho, toda pessoa que entra ali, ele recebe alguma coisa, mas também paga. Tudo tem um preço. É um trabalho grandioso. Procurem sempre, vibrem. Todos os nossos trabalhos que o Paiseta Branca deixou são grandes trabalhos, desde que esteja dentro de uma conduta doutrinária. Desde que você saiba se conduzir dentro do trabalho. Procure ser sempre humilde na forma de médium, ou mesmo quando você está passando como paciente, seja sempre humilde. Eu me lembro que a mãe Tilde uma vez falou para nós, falou assim, meus filhos, se não tiver humildade, amor e tolerância, não fica aqui não. Se não tiver essas três qualidades, não fica aqui. E é tão pouco que eles pedem para a gente. É muito fácil. Seja pequenino, para que você possa caber no coração um do outro. Se você for muito grande, pode ter certeza que ninguém vai te ver. Não tem como você entrar no coração das pessoas. Seja pequenino. Aprenda a conhecer o nosso Paiseta Branca. Procure sempre conhecer o Paiseta Branca. Vocês vão ver a grandeza desse missionário. Olha que ele nem gosta que nós falamos da grandeza de Simiromba de Paiseta Branca. Ele não gosta disso. Mas aqui entre nós, ele está ao lado de Jesus, nessa missão de transição desse planeta. Ele governa todo este universo. O nosso Paiseta Branca
E às vezes ele se torna tão pequenino aqui no nosso meio, ele é tão simples, é tão humilde. Procurem conhecer o Pai Santa Branca, aprenda a te conhecer. Vamos ser como ele. É muito fácil. Eu costumo dizer sempre, é tão fácil fazer as coisas certas, difícil é fazer errado. É facílimo você fazer as coisas certas. Você vai para sua casa tranquilo, não se preocupa com nada. Não se iluda com o espiritismo. O Vale do Amanhecer não tem nada escondido. Ninguém vai ver nada. A única pessoa que eu conheci que podia ver as coisas era a tia Neiva através da sua clarividência. Não se vai desçam. Mestre Lua, Ninfa-Lua, receba com muito carinho a presença da sua preta velha, do seu preto velho. É sua mãe, é a sua companheira. Não se vai ver sem procurar outras entidades. Esteja com aquele que está com você nas horas tristes, nas horas alegres, nos momentos difíceis, nos caminhos estreitos. É ela que está com você. Ela é sua mãe, é sua protetora. Não procure outras entidades. Todos vocês têm ciúme quando você tem carinho por uma coisa e que aquela pessoa procura outra. Vocês podem ter certeza que os pretos velhos estão acima disso, mas nós não devemos fazer com os pretos velhos aquilo que nós não queremos para nós. Se você vai trabalhar na lei do auxílio, nos